Olá, tudo bom com vocês, meus queridos? Gente, que saudade de falar de The 100 aqui neste canal, né? Pelo amor de Deus, cara, eu amo essa série, eu amo falar dessa série. E assim, esses dias eu postei um vídeo aqui pra vocês falando sobre opiniões impopulares de The Vampire Diaries, né? Em um site que eu encontrei aí várias opiniões de vários fãs, enfim. E aí, vários de vocês, sabe, gente, uma multidão, nossa, muitas pessoas me pediram pra fazer também sobre The 100. Mentira, foi só uma pessoa, tá, gente? Então eu procurei aí, encontrei também, tinha opiniões impopulares de The 100. Estou com medo, porque, meu Deus do céu, né? Então, se você ainda não viu o outro vídeo sobre The Vampire Diaries, clique nos cards. Mas, se você não vai ver o outro vídeo, eu vou te explicar. Eu vou basicamente ler as opiniões impopulares aí que tem nesse site, que eu vou deixar aqui na descrição pra quem quiser ver completinho. E aí, no decorrer do vídeo, eu vou aí falando a minha opinião por cima, se eu concordo, se eu não concordo. Eu estou com medo do que eu vou ler, hein? Pelo amor de Deus! Enfim, se você ama The 100, esse canal é pra você. Tem vários vídeos de The 100 aqui, então se inscreva se você ainda não é inscrito. Dá aquele like maroto aí que me ajuda bastante, porque The 100 acabou, mas a série viverá para sempre nos nossos corações. Mas chega... Nossa, meio e meio again. Enfim, chega de conversa e bora pro vídeo de hoje. Primeira opinião impopular, eu já li aqui o começo que fala de Clexa, já me deu um certo medo, mas bora lá. Clexa não deveria ter explodido como aconteceu. Vamos ver o que querem dizer com isso. Na maioria das vezes, aqueles que estão pisando nos dedos, nos pés do fandom de The 100 encontrarão fãs que adoram o relacionamento entre Clark e Lexa, com razão, né, queridos? E fãs que se sentem bastante indiferentes a isso, tem bastante também. Não gostar de Clexa parece ser uma opinião impopular, mas é uma opinião que vários usuários têm. Não é tanto que eles não gostem do relacionamento em sua totalidade. Vários fãs expressam que, embora o relacionamento de Clark e Lexa tenha sido uma boa adição ao programa durante suas temporadas anteriores, foi considerado muito importante no final da série. Já entendi. Claro que o showrunner Jason Rothenberg disse que trazer Lexa de volta era uma forma de encerrar os fãs que estavam descontentes com a forma como a sua história terminou. E eles certamente mereciam, depois de todas as críticas válidas em torno da morte da Lexa. Ainda assim, sempre haverá fãs que discordam das escolhas de um programa, como é caso desse cenário. Olha, eu tenho opiniões talvez polêmicas também em cima disso daqui, mas pelo que eu entendi, basicamente, as pessoas tipo, acham Clexa bacana, acha Clexa legal, mas achou meio que desnecessário ela voltar ali no último episódio da série. A minha opinião impopular já começa sendo com que aquela não era Lexa e ponto final, entendeu? A gente tinha a imagem da Lexa, mas eu não consigo ver como Lexa, né? Eu gosto de Clexa, é um casal que pra mim faz muito sentido, é um casal muito fofo, é um casal que tem muita química. De fato, a Lexa não merecia ter morrido da forma que aconteceu, inclusive um sonho de princesa que eu tenho é um spin-off mostrando a infância da Lexa, seria, tipo, perfeito. Porém, gente, no último episódio eu não consegui ter essa emoção de Clexa, porque pra mim não era Lexa, mano. Eu tava emocionada de ver a atriz novamente caracterizada de Lexa, entende? Mas eu não consigo, gente. A Clexa foi endgame. Foi endgame, porque teoricamente a série mostrou que o grande e último amor da vida da Clark foi a Lexa de fato, e talvez seja essa a coisa dela aparecer ali nesse final, né, como uma pessoa que ela amou muito na sua vida, mas pra mim não tira o fato de que a Lexa morreu ali na terceira temporada de The 100, entendeu? Então eu acho que esse momento dela aparecer, e o Jason acabou confirmando isso, é que foi o maior fanservice de The 100 até agora. Eu acho que trazer a Lexa de volta foi justamente isso, pra agradar de fato os fãs dela. Não tenho problema nenhum, tá, de fanservice, eu sempre falo isso pra vocês, eu acho que é super considerável, sim, dependendo da situação. Mas é aquela, né, queridos, a Lexa mesmo, guerreira, uou, eu sou a Lexa! Eu via na segunda e terceira temporada e não neste final. Pra mim foi só, tipo, aquela coisa de deixar o coração de fã de Clexa quentinho. Mas sobre o casal ser ruim ou não e tal, aí eu já discordo, entendeu? Se a galera falar,
Tipo, da primeira vez que eu assisti, eu de fato não gostava muito de Clexa, mas depois eu assisti, eu acho que faz total sentido. Eu acho que foi um casal que teve uma importância gigantesca na época que The 100 passava, porque não se falava muito sobre casais, né, dessa maneira nas séries, ainda mais séries da CW. A Clark é uma personagem bissexual, então também não se falava muito nisso, até porque The 100 começou com ela tendo relacionamento com o Finn, por exemplo. E aí depois veio a Alexa, teve uma galera que não aceitou muito bem, né? Mas é sobre isso, Clexa reina, Clexa perfeitas, maravilhosas, e eu amo muito esse casal. Bora pra segunda opinião impopular. A Echo é uma personagem legal. A personagem Echo recebeu muito ódio do fandom de The 100. Nossa, gente, imagina! Quem jogava hate na Echo tá maluco, tá maluco. Ela sempre foi maravilhosa, eu sempre amei, nunca critiquei. Isso foi em parte por causa do seu relacionamento com Bellamy. Por minha parte, não. E em parte porque ela traiu e enganou os personagens principais do programa durante suas saídas anteriores. Existem alguns fãs que apreciam a personagem Echo, até comparando-a com a Indra. Aí já é demais. Para ser justo, todas as coisas ruins que a Echo fez foi para o seu povo, né? Que é o mesmo motivo que Clark, Bellamy e quase todos os outros personagens tiveram na série. Parece que esses espectadores foram capazes de se concentrar nas melhores qualidades da Echo e crescer para amá-la tanto quanto os outros. Aí, mano, existe uma questão complicada, porque assim, eu nunca gostei da Echo antes mesmo dela ter um relacionamento com Bellamy, e muitos fãs também eram assim, tá? Mas eu preciso deixar claro que hoje em dia, depois da última temporada, Echo, o amor da minha vida, hoje eu tenho um entendimento maior da história dela e vou defendê-la, mas eu também não vou excluir o fato de que algum dia eu odiei ela, entende? Só que é muito louco, porque assim, eu acho que a galera exagera um pouco em algumas coisas, justamente por conta desse negócio, porque acabam jogando a culpa tudo em chip. A galera odeia porque ela ficou com Bellamy. Mano, e não é isso, assim. Algumas pessoas sim, mas não é todo mundo. Por quê? Eu posso falar por mim. Eu não posso falar por todos os fãs, enfim. Mas eu, Aline, odiei a Echo, principalmente por ela quase ter matado a Octavia. E Senhora Octavia é a minha personagem preferida de The 100, acima de qualquer outro personagem. Então era assim, queridos, mexeu com ela, eu ficava puta da vida. Mexeu com a Octavia, eu ia querer defender ela e ia querer que a pessoa morresse, entendeu? Então não tem como falar que é porque eu sou o Bellark e shippo o casal Bellark, entendeu? Porque meu ódio vinha muito antes e de várias outras pessoas também. Eu entendo que ela fazia isso pelo seu povo, eu entendo as traições, eu entendo as merdas e tal. Só que assim, cara, a gente começou a série focada no Sam. Então a gente acaba tendo uma empatia maior por estes personagens, entendendo melhor que, tipo, pô, a Clark faz isso pelo seu povo porque teoricamente, eles eram os mocinhos. A Echo, ela não foi apresentada como mocinha, sempre entre aspas, porque The 100 é uma série que de fato sempre falou que não existem mocinhos, não existem vilões, né? Tem todo esse questionamento na série, mas tem também a coisa da gente ter um apego maior a determinados personagens que a gente conhece desde o começo e outros não, e tá tudo certo, tudo normal. Minha opinião sobre a Echo mudou assim 100%, ainda me dói aquele momento que ela quase matou a minha Octavia, mas quero deixar claro mais uma vez que não é por causa de chip, não é por causa de casal, ok? Terceira opinião impopular, o Jarrah foi, é Jarrah ou Jarrah, eu não lembro como fala, foi o melhor líder da série. Eu li isso mesmo, gente? Tá certo? Com líderes como Lexa e Clark por perto, não é sempre que os fãs de The 100 ouvem sobre o grande líder Thelonious Jarrah. Claro, os fãs estão assistindo a série principalmente da perspectiva dos delinquentes, então ele não salta como o número 1. É óbvio, é o que eu acabei de falar pra vocês, né? A gente acaba se apegando a alguns personagens e a outros não, tá tudo certo. Um fã, no entanto, acredita que ele deve ser reconhecido por ser o melhor líder da série. Enquanto Jarrah fez algumas escolhas questionáveis para sobreviver, ele conseguiu manter a raça humana viva na Arca. Tá. Se for pensar por esse lado, eu até que concordo. Levando-os de volta para a Terra, né, por livre e espontânea pressão, no caso, mesmo que isso significasse se sacrificar no processo. Felizmente, nunca chegou a isso, cara. Eu acho que sentimentos conturbados, eu tenho sentimentos loucos em relação a isso que eu acabei de ler, porque eu nunca na minha vida tinha parado pra pensar nisso, mas faz sentido. Eu não sei se ele chega a ser o melhor líder, mas ele
que, cara, ele não era tão ruim. Ele era ruim, mas ele não era ruim. Ele teve, sim, atitudes inteligentes, mas ao mesmo tempo, atitudes extremamente boas. Mas uma coisa que eu lembro que foi no momento dele morrer, que ele acabou tendo uma certa conversa com a Octavia, né? Mostrando ali que ela podia liderar o One Crew, ou você é One Crew, ou você é inimigo de One Crew, e aí a Octavia acabou mudando de cabeça ali por conta dele, né? Ela tava muito insegura, achando que não ia conseguir, e realmente ela fez muita merda. Mas ele tinha... Cara, é que eu não gosto dele, eu odeio ele, então é um pouquinho difícil a gente elogiar a personagem que a gente odeia, né? Que a gente só quer ver a parte negativa. Cara, ele trouxe a Ali, né? Não sei se eu concordo. Não sei se eu concordo com esse melhor líder. Melhor líder, mas tinha Alexa, né, mano? Melhor líder, não, eu vou ficar bugada. Nessa daqui eu não vou conseguir dar minha opinião, não. Então você aí, comenta aqui embaixo se você também acha que ele foi o melhor líder de The 100. Ou, sei lá, qual foi o melhor na sua opinião, quero saber. O Monty não é tudo o que ele queria ser, mas isso é óbvio. A maioria dos personagens de The 100 terá fãs indo e voltando entre odiá-los e amá-los, mas o Monty Green é universalmente adorado e com razão. Ele é muito fofo, maravilhoso. É provavelmente porque ele é um personagem tão amável e não procura conflitos. Mas mesmo que a maioria do fandom adore o Monty, alguns fãs não entendem o que é esse hype. Vocês não entendem o que é esse hype? Vocês vão entender a minha mão na sua cara. Brincadeira. De não gostar do personagem até apontar que ele não era um santo. Ele teve uma grande participação na destruição do Monty Weather, isso é verdade. Vários usuários questionam porque o Monty é tão elogiado pelos espectadores e pelos personagens. Eu acho que o Monty, ele foi um personagem muito importante para a história de The 100, mas que infelizmente o roteiro de The 100 muitas vezes deixava ele de canto. Eu gosto do Monty desde o começo, eu acho ele super inteligente, eu acho ele, assim, icônico e gosto de verdade, principalmente depois que ele morreu. É louco falar isso, mas assim, a forma que o Monty morreu foi, assim, de arrepiar. Eu acho que é um dos momentos mais incríveis e intensos da história de The 100, porque ele simplesmente sacrificou a vida dele ali, da família dele, pra simplesmente salvar aquela galera que tava ali congelada no céu pra procurar um novo planeta. Se você parar pra pensar também, se o Monty não tivesse feito tudo isso, a gente não teria a 6ª temporada, a gente não teria a história do santuário, a gente não teria o Bellamy morrendo e tudo. Então a culpa é do Monty. Brincadeira. Mas eu acho que o Monty, ele também tinha atitudes questionáveis e ele também fazia merda, só que por ser um personagem meio apagadinho do roteiro, apagadinho da situação, então a galera esquecia muito. Eu acho que essa história do Monty Weather, por exemplo, naquela cena final da 2ª temporada, que é icônica, que a gente tem a Clarke e o Bellamy puxando a alavanca, o Monty estava junto, só que muita gente esquece disso e coloca só a culpa em cima do Bellamy e da Clarke, mas todo o rolê ali foi construído pelo Monty, e se não fosse ele fazendo os paranauê ali da tecnologia, certamente o Bellamy e a Clarke puxando a alavanca não ia adiantar nada. Então foi um trio que fez aquilo acontecer, que matou todo mundo ali do Monty Weather, né? Então eu concordo em partes, mas assim, o hype é porque, mano, o cara, ele é autêntico, o cara, ele tem uma presença ali, ele tinha uma amizade muito bacana com o Jasper, é um personagem que tava disposto a ficar ali com os amigos, que era leal, que tinha os seus erros, mas ele assumia quando ele tava errado. Então, ele é um personagem amável justamente por conta disso. Eu acho que o Monty, ele nunca fez nada muito grave a ponto de odiar ele, entende? Próxima opinião impopular. A série deveria ter se concentrado menos no romance. Que romance, gente? Que romance, mano! Ai, paciência. The 100 é o paraíso dos shippers, ou o pior pesadelo, dependendo da temporada, porque existem alguns pares românticos que se desenvolvem ao longo da série. Enquanto a maioria dos fãs está a bordo de tais relacionamentos, alguns desejam que o programa tenha se mantido nos enredos e ação de ficção científica. Um fã sugeriu que The 100 estava no seu melhor quando não estava se concentrando tanto no romance. Claro, Clarke e Lexa, ou Emory e Murphy poderiam ter seus momentos, mas essas subtramas não precisavam ultrapassar episódios inteiros. Cara, isso aqui pra mim, eu acabei de ler uma grande merda. Desculpa,
Mas eu não acho que The 100 foca tanto em romance assim. Eu acho que os fãs, e eu me incluo nessa, tá? Hoje em dia não tanto, mas eu focava muito em casal, que eu ficava ali, ai, Belar, que tem que acontecer, ai, meu Deus, blá, blá, blá. Mas a série sempre focou muito na ficção científica, assim, na guerra, no relacionamento e tudo mais. A gente não tem nenhum casal muito meloso, por exemplo. O casal que ficou mais tempo junto na série, que pra mim tem, tipo, uma das melhores construções de fato, é o Monty e a Emory, né? Que ficaram ali até o final da série, tiveram o seu final feliz. Mas os casais, eles tinham seus momentos que acabavam não durando tanto tempo assim. Por exemplo, Octavia e Lincoln. O melhor casal dessa série, na minha opinião. O Lincoln morreu na terceira temporada, mas eles não eram um casal meloso, assim. Tinha toda uma construção na história deles, tipo, do Lincoln ajudar muito nessa conversa deles que chegaram ali na Terra com os Grounders. Assim como a Clark e a Alexa também, que tinha toda essa junção, né? Eu acho que foi uma coisa fundamental pra gente ter essa junção dos Grounders com a galera que veio ali, se juntando contra os outros inimigos e tudo mais. Então, The 100, pra mim, é uma série que fala não somente sobre a ficção científica, mas desde o começo fala sobre relacionamentos de uma maneira geral, porque é uma série que fala sobre sobrevivência e fala muito sobre você não conseguir sobreviver sozinho. Não é à toa que no final da série, no momento que a Clark se vê ali sozinha, depois... Ai, é horrível pensar nisso, mas depois que todo mundo transcendeu, que ela se vê sozinha, ela fala, mano, eu não quero ficar sozinha. Até que seus amigos abrem mão ali da transcendência pra poder ficar com ela, mostrando que a série também fala muito sobre relacionamento de uma maneira geral, porque é uma coisa também importante para a sobrevivência do povo. Então, é uma série que fala muito sobre amizade, fala muito sobre família, e romance nem tem tanto, mano, se você parar pra pensar. Inclusive, eu gostaria que tivesse mais. Então, eu não acho que a série focou... Gente, da onde que tirou que a série focou tanto em romance, né? Eu tô pensando nos casais agora. Jasper e Maya. Maya morreu. Lincoln e Octavia. Lincoln morreu. Clark e Lex. Alexa morreu. Clark e Bellamy. Opa, nunca existiu. Então fala também... Ai, doeu, né? Fala sobre amizade também. Fala... Gente, eu não entendi. Isso é uma opinião impopular, não. Não entendi. Bora pra próxima, então, que eu já tô ficando nervosa. A história da comandante Mad podia ter sido cortada. Tá, vamos ver o que eles querem dizer. A filha adotiva da Clark, a Mad, é apresentada durante a 5ª temporada de The 100 e ela é essencialmente usada como um dispositivo de enredo desde o primeiro dia. Com Nightblood, ela cria tensão entre Clark e Octavia, com a última vendo como uma competição pelo título de comandante, um título que Mad eventualmente assume quando Octavia falha com One Crew. Mas o tempo da Mad como comandante é de curta duração e um tanto decepcionante, com um fã acreditando que o programa poderia ter passado sem ele. Após a 5ª temporada, a Mad se torna mais um comandante fantoche, com a Clark e Indra puxando as cordas. Mais tarde, a Indra assume, então é compreensível que alguns fãs simplesmente não tenham visto o ponto da Mad se tornar comandante em primeiro lugar. Mano, é louco, porque é polêmico também, e eu concordo em partes. Não acho que deveria ser cortado. Eu acho interessante a história da Mad como comandante, afinal de contas, eu amo os Grounders, eu amo a história dos Grounders, e não vou perdoar a CW por não ter aprovado o prequel de The 100, focando na trajetória dos Grounders, ok? Mas eu gosto da história da Mad, mas eu acho que na última temporada o negócio foi mal trabalhado, na 6ª temporada também, né? Eu acho que a Mad, ela tinha tudo, de fato, pra ser meio que uma nova Alexa, assim, sendo treinada, tendo essa vibe. E eu achava ali no começo que, de fato, ela seria, mas eu concordo que ela acabou ficando muito na sombra da Clark e da Indra, mas eu acho que isso acabou demonstrando também o quanto os Grounders tinham mudado e tudo mais, né? Porque ela tinha ali a mãe dela, ela era protegida de alguma forma, não esquecendo que a Mad era apenas uma criança. Os comandantes, eles, né, eram crianças ali, né, adolescentes, enfim, mas a Mad, ela tinha uma certa proteção, e eu até entendo a história, mas eu acho que de fato ela poderia ser uma comandante mais... Uau! Então, não sei, cara. Ai, não sei se eu concordo. Eu não concordo. Vamos dizer que eu não concordo 100%, tá? Mas eu concordo em algumas coisinhas. Próximo, então. O arco da personagem Raven não foi ótimo. Eu não quero ler mais, porque falou da Raven e eu fico puta. Falou da Octavia, eu fico puta. Falou da Raven, eu fico puta. O que querem dizer com isso? Raven.
Bora lá, gente. A Raven era uma personagem favorita dos fãs. E com razão, né? Só pra deixar claro. Enfim, voltando. A Raven era uma personagem favorita dos fãs quando foi introduzida pela primeira vez. Mas os espectadores começaram a ter sentimentos mistos sobre para onde o seu arco estava indo enquanto a série continuava. Constantemente empurrado para relacionamentos românticos estranhamente colocados e frequentemente agindo mais santo que você com Clark, Raven começou a irritar alguns fãs. Entendi. E enquanto a maioria estava satisfeita com sua reviravolta no final da 7ª temporada, parece que alguns fãs ainda não estavam prontos para perdoar o mecânico residente do programa. Os comentários variam desde expressar antipatia por sua personagem em geral, até desejar que o programa tivesse encerrado a sua história antes do que aconteceu. Vocês estão malucos, cara. Vocês estão malucos, mano! Como encerrar a história da Raven antes? Essa garota sofreu, feito uma condenada durante 7 temporadas e vocês queriam encerrar a história dela antes? Não sei se vocês sabem, mas inclusive a personagem da Raven de fato não era pra ter ficado tanto tempo na série. Porém, a personagem ela foi tão querida, mas tão querida, que eles resolveram continuar com a história dela. Eu acho que a Raven ela tem uma história extremamente interessante. Sim! Eu concordo com o fato da Raven ter ficado um pouquinho irritante ali no final da série, com esse negócio de a Clark é a culpada de tudo, eu sou santa e nunca erro, achei complicado, mas eu entendi a intenção da série com isso no momento que ela acaba matando ali sem querer, meio que, né, as pessoas ali na última temporada entendendo melhor o lado da Clark, e foi essa a intenção deles, mostrar pra Raven que a Clark não era o monstro que ela tava pintando, entendeu? Fazendo ela passar por uma situaçãozinha um pouquinho parecida. Então, teve um contexto por que isso aconteceu e por que ela tava irritante, entre aspas. Mas a Raven, cara, ela teve uma trajetória tão intensa, assim, ali no começo, todo mundo achando que ela seria apenas a namorada do Finn, que não ia acrescentar muito pra história, e aí o Finn morrendo e ela mostrando o quanto ela é uma mulher incrível, uma mulher corajosa, o tanto de coisa que a Raven já fez pra sobreviver, o tanto que ela já ajudou os amigos, o tanto que... Cara, é muito louco, eu acho que acaba sendo uma ofensa os próprios fãs falarem que a Raven era resumida a casal, porque em vários momentos ela mostrou ser uma mulher independente e forte sozinha. Ela teve casal, teve ali alguns pares românticos, né? Beijou na boca, transou com Bellamy, mas tá errada? Não tá errada. Tem que beijar na boca mesmo, tem que fazer os bagulho mesmo. Hein? Não pode agora? Só porque tu é uma mulher forte, empoderada, tu não pode beijar na boca mais? Ah, vai pra merda também. Tipo assim, de todas as personagens femininas, eu gosto muito da Clark, apesar da galera odiar, mas Raven e Octavia, mano, é uma coisa que quando essas duas estavam em cena, eu só ficava assim, uau, que mulher. Então sim, confesso que eu tenho uma certa dificuldade pra falar mal da Raven, mesmo entendendo alguns comentários, mas neste caso eu discordei muito de falar que, a história dela tinha que ter acabado antes, é resumida a casal, faça-me um favor. Próxima, então. Alguns relacionamentos não devem ser consertados. Ok. Ao assistir uma série ou um filme, há alguma satisfação em ver os personagens deixarem de lado suas diferenças. Como um fã sugere, no entanto, nem sempre é assim que as coisas acontecem na vida real. E talvez nem todo relacionamento de The 100 precise ser consertado. Claro, os fãs agora sabem que qualquer um que ficou de pé no final da série corrigiu seus problemas com os outros personagens restantes. Se isso foi realista, é uma história diferente. E depois de ver Octavia perdoar Clark imediatamente por matar o seu irmão, alguns fãs podem estar inclinados a concordar com este comentário específico do fã. É muito louco, assim, aquela cena da galera perdoando a Clark por ter matado Bellamy, não somente a Octavia, mas a Echo também, que estava em relacionamento com ele. É um momento muito pesado, mas eu acho que é um momento muito de evolução mesmo, do ser humano deles, porque, mano, eles passaram por muita coisa, eles mataram muitas pessoas no decorrer das suas trajetórias. A Octavia, ela foi a Blood Drainer. A Octavia, ela comeu carne humana, ela foi, entendeu? Ela fez muita coisa, além de obrigar as pessoas a comer carne humana também ali, né? Então, isso faz com que a personagem tenha um entendimento melhor do que a Clark estava passando, e também pelo fato da Clark ser mãe. Então, eu entendo o contexto dessa cena, assim, eu acho uma cena muito forte, muito emocionante, porque a partir do momento que a Clark se tornou mãe,
entende? Que ela teve ali a médica e não saiu das suas entranhas, mas é a sua filha, tudo mudou pra ela. E eu costumo dizer que naquela posição que o Bellamy estava, eu não concordo com aquela cena, eu acho forçada. Continuo com a mesma opinião sobre a trajetória do Bellamy, apesar de entender o sentimento da Clarke, certo? Eu só acho uma cena mal feita. Mas enfim, eu acho que qualquer pessoa na posição do Bellamy ameaçando a vida da sua filha, ela teria matado qualquer um. Ela teria matado a Abby, ela teria matado o Marcus, ela teria matado a Octavia, ela teria matado a Alexa, ela teria matado a Raven, porque, mano, ela é mãe. Entende? A Octavia entendeu o fato da Clarke perdoar o Bellamy porque, teoricamente, ela achava que o Bellamy estava perdido, que traiu o seu povo e que ameaçava a filha dela. Isso aconteceu após a Octavia ter um relacionamento com a Hope, ali aquele sentimento de mãe também. Então, com isso, eu acho que ela se colocou muito no lugar da Clarke. Tipo assim, o Bellamy era a pessoa que a Clarke amava, o melhor amigo dela, mas era a filha dela. Então, eu acho que a Octavia se viu muito naquela posição de tipo, mano, se fosse minha filha, se fosse a Hope ali naquela posição, talvez eu teria feito o mesmo, entendeu? Então é isso, eu acho que foi muito da evolução dos personagens. E começar a falar sobre o final de The 100, eu ia ficar até amanhã, porque de fato pra mim, a última temporada, ela tem inúmeras problemáticas. É uma temporada que se eu pudesse eu apagava da minha mente, falava, Jason, querido, bora fazer tudo de novo, bora corrigir essas merdas aí que você fez. Eu acho que a 7ª temporada, ela é ruim como tudo, mas tem algumas coisinhas que, apesar de não gostar, tipo isso da morte do Bellamy, eu entendo, entendeu? Eu não gosto, mas eu entendo. Vamos para a penúltima opinião impopular, então, são 10, tá? A política dos Grounders era chata. Chato era o teu rabo. Os Grounders desempenham um grande papel em The 100 desde o início, mas as temporadas 2 e 3 mergulham profundamente em sua cultura e na política dos 12 clãs, algo que vários fãs supostamente poderiam ter dispensado. Com a política Grounder configurando grande parte da série, no entanto, não está claro o que esses comentaristas teriam preferido para ocupar o lugar dessa história. Talvez mais saltos no espaço e no tempo, como nas temporadas posteriores, fossem apreciados. Mano, só li merda. Eu adoro Clarke, Bellamy, adoro todo mundo, mas, cara, a história dos Grounders sempre me empolgava. E talvez por isso que eu goste mais das primeiras temporadas, que tinha, de fato, esse foco maior nos Grounders mesmo, assim. Eu acho uma história muito legal. Lexa, Indra, Lincoln. Cara, era muito bom. E, assim, todas as vezes que os Grounders apareciam, eu tinha muito esse sentimento de querer saber mais as regras do povo e por que eles fazem isso, e de onde surgiram, e o que comem. E por isso que eu me empolgava tanto em um spin-off da série focando na cultura Grounder, porque de fato, por mais que a gente tenha conhecido e muito da cultura Grounder em The 100, a gente tinha outros personagens e outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então eu acho que um spin-off traria essa possibilidade da gente conhecer ainda mais a trajetória deles, né? Até mesmo a história do Dark Commander que a gente vê aí na última temporada. Saturou, foi chato porque demoraram muito pra matar o personagem, de fato, mas é uma história, mano, que, tipo, seria muito interessante de trabalhar, assim, como ele fez e como ele aterrorizou, como surgiu o Dark Commander, né? Nesse episódio que a gente tem, que seria meio que um piloto dessa nova série, a gente vê muito como os Grounders começaram e... ai, que pena que nunca vai acontecer, né? E por último, nós temos o seguinte, momentos mais alegres teriam sido bons. Concordo, porque só foi desgraça. Qual foi a última vez que eu ri com The 100? Eu acho que no momento que a Octavia grita, "We're back, bitches", lá no primeiro episódio. Acho que foi a última vez que eu ri. A maioria dos espectadores sabia que não deveria ir para The 100 esperando momentos leves e fofos depois de apenas 1 ou 2 temporadas. No entanto, alguns fãs ainda estavam cruzando os dedos de leveza, mesmo que fosse apenas brevemente. E um fã questionou por que o programa não poderia ter mais algumas cenas alegres trabalhadas em toda a escuridão, o que na verdade teria sido bom. Infelizmente não é assim que The 100 rola, embora, é claro, aquele momento final antes dos créditos rolarem na série possa ser percebido como um momento otimista, não? Então, é muito louco, porque The 100 realmente foi uma série cheia de desgraça, e aí no final eles resolveram colocar todos os momentos alegres, fazendo a galera achar que tá na série The Good Place e transcender. Pois é, eu não me incomodo com The 100 ter tanta desgraça não, gente, confesso. Podia ter momentos mais felizes, tipo o Bellark dando um beijão na boca? Poderia, mas não sei, eu acho que série desse gênero foi feita justamente pra isso, e é muito louco, e eu acho muito interessante ver como opiniões
são diferentes, né? E apesar de brincar aqui, tipo, sei lá, não concordo e teu rabo e vai a merda, é tudo brincadeira, porque eu entendo muito que cada um tem uma opinião e é sobre isso, entende? Mas é muito legal ver isso, porque ao mesmo tempo que a gente vê uma pessoa que fala que tem que ter momentos mais leves, a gente tem uma pessoa que tá reclamando, por exemplo, que tem momento leve demais, ou que tem romance demais, e tem gente que acha que faltou romance. Eu, por exemplo, acho que em vários momentos faltou um certo romance, faltou um tchererê, uma cena de sexo pesador, tipo as séries da HBO, da Netflix, que seja. Eu acho que The 100 ela tinha tudo pra ser uma série mais adulta. Se fosse uma série de outra emissora, imagina os efeitos especiais, imagina tudo. Enfim, eu acho que tem séries que foram feitas pra ter muita desgraça e outras que não. E uma série de sobrevivência, não sei. Eu acho que nas primeiras temporadas a gente tinha um alívio cômico, sim, em vários momentos, com o Jasper, por exemplo, e o Monte, que tinha uma amizade muito bacana, só que no decorrer da história, né, foram acontecendo tantas coisas pesadas com os personagens que a gente super entende não ter tanto esse alívio cômico, esse momento mais engraçadinho, porque imagina, a Octavia tá ali, né, tipo, canibal, comendo carne humana e alguém faz alguma coisa mais leve, tamo comendo carne humana. Tem momento que já não faz tanto sentido. O Jordan, até mesmo o filho do Monte, eu acho que ele trazia um alívio cômico em alguns momentos, apesar de ser um personagem que eu não gosto tanto, mas ele era engraçadinho, sim, em vários momentos, né? Então, eu acho que The 100 teve, sim, momentos mais pesados do que leves, mas eu acho que foi equilibrado, na minha percepção, sabe? Até porque eu gosto de série que tem muito tiro, muito porrada, muito plá. Eu curto isso. O que foi isso? Também não sei. Enfim, gente, essas foram as opiniões impopulares. Eu vou deixar aqui na descrição o site pra vocês, se você quiser ler tudinho, tá bom? Se você discorda de alguma coisa que eu falei, tudo certo. Aqui nesse canal a gente se respeita, então comenta aqui embaixo por que você discorda e por que você concorda de algumas coisas, tá? E fiquei chocada que em 10 opiniões impopulares falaram mal de Clexa, mas não teve um ser falando mal de Belark. É porque Belark não existiu, então não tenho o que falar mal. Hoje em dia eu mesmo zoo o casal que eu chipei e nunca rolou, gente. É sobre isso. Bom, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Dá aquele like maroto que me ajuda bastante, tá? E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. Combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo.